Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Olga. Olga Gutmann Benário Prestes, heroína brasileira adotada pelos brasileiros, nasceu em 1908 em Munique, Alemanha. Faleceu em 1942 no campo de extermínio de Bernburg, aos 34 anos. Se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei, dizia Olga ao ser interrogada pela Gestapo. Olga Benário Prestes, uma abordagem biográfica, foi publicado pela editora alemã Verbrecher Verlag esse ano. Temos aqui a autora, Anita Leocádia Benário Prestes, sua filha, resgatada e entregue à sua família em 1938. Tudo bem, professora? Como vai? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui, né? Boa Tudo noite. bem? Muito obrigado pela presença. Uhum. Uma honra. Bom, queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente começar desse lançamento, que foi na Alemanha um grande sucesso, a senhora saiu no jornal, e vamos falar também contar o que seria essa pedra do tropeço que a senhora visitou, por gentileza. Bom, eu vou começar mostrando o livro, então, que foi lançado, já que você falou nele, né? O livro que foi lançado na Alemanha, foi lançado ainda o ano passado, né? Mas devido à pandemia de Covid, né? Eu só pude ir agora. Ó, o livro, aqui assim dá para ver bem, né? É Olga Benário Prestes, uma aproximação, ó, eu tenho que traduzir literalmente, né? Quer dizer, é a edição alemã do meu livro lançado em 2017, que é esse aqui, né? Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, publicado pela editora de São Paulo, A Boitempo. Então, esse livro, né, que eu escrevi, ainda em 2017, foi resultado de pesquisa que realizei, que eu sou historiadora, né, uma documentação, que é a documentação da Gestapo, ou seja, da polícia política da época de Hitler, né, que se chamava Gestapo. A documentação essa enorme, né, que era muito detalhada, mas que ficou assim fechada, ninguém sabia onde estava durante diversas décadas. Quer dizer, essa documentação foi resgatada pelo exército soviético quando tomou Berlim, em 1945, e levada para a União Soviética. E ficou lá fechada, não sei por que razão, não foi divulgada. Então, só foi divulgada agora na internet, ela está na internet, inclusive no meu livro eu dou o endereço na internet, qualquer pessoa pode acessar. Essa documentação só foi aberta agora em 2015, resultado de um acordo feito entre o governo da Rússia e da Alemanha para digitalizar esse material, né, e disponibilizar na internet. Então, é um material muito rico, que tem sobre todo o movimento comunista internacional, sobre mil coisas, não é? Guerra, é uma documentação enorme. E sobre a minha mãe, Olga Benário Prestes, né, tem cerca de 2.000 páginas nessa documentação. É a maior documentação a respeito de uma pessoa, assim, isolada, só, enfim, no caso, a Olga, né? E realmente tem muita coisa nova, que mesmo nós não sabíamos, porque a Gestapo, a Alemanha, de uma maneira geral, nessa época do nazismo, era muito fechada, pouca coisa transpirava, a censura era muito rigorosa. A minha mãe mesmo, o que ela podia escrever nas cartas era muito pouco, porque a censura era muito rigorosa. Então, não se sabia grande parte do que acontecia lá, né? E agora, com essa documentação, os alemães são muito detalhistas, né? E eles registravam tudo, inclusive muita informação que depõe contra eles, né? Mas eles não imaginavam que seriam depois, né, descobertos, assim, né? Então, realmente, tem muita informação interessante, inclusive essa informação de que ela, considerada uma comunista extremamente perigosa, né, fanática, né, como eles diziam, né, não poderia sair da Alemanha, jamais ser libertada, porque enquanto não delatasse os companheiros. Então, a pressão dela
cima dela durante esses 6 anos que ela teve lá prisioneira, né, de 36 a 42, quando ela foi assassinada. Nesse período todo, frequentemente, ela era levada novamente para interrogatórios e pressionada no sentido a delatar tanto os companheiros lá da União Soviética, né, onde ela atuou, como aqui do Brasil. E daí Inclusive, havia pressão pela fome, esse tipo de coisa. Por tudo, porque teve outras companheiras e homens, acho que também, que conseguiram sair, ser libertados, desde que tivesse países que lhes concedessem asilo. E o resultado dessa grande campanha Prestes, dirigida pela minha avó paterna, né, que houve na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, foi uma campanha de repercussão mundial pela libertação dos presos políticos no Brasil. O Prestes era o nome mais conhecido, e também da Olga e minha, na medida que eu nasci na Alemanha. Foi isso aí que me permitiu, né, que a Gestapo me libertasse. Foi o resultado dessa campanha. Então, essa campanha também conseguiu que 3 países concedessem asilo à Olga: a União Soviética, o México e a Inglaterra. Inclusive, tinha passagem comprada, tinha todas as facilidades, enfim, para ela ser libertada e ir para um desses países, de preferência o México, né, onde eu estava com a minha avó e com a minha tia. Mas, enfim, para qualquer lugar que ela fosse, já era uma grande coisa. Mas a Gestapo colocou como condição para ela sair, ela delatar os companheiros. Daí essa frase que ela repete em vários dos interrogatórios, dos depoimentos dela, que ela diz: se outros se tornaram traidores, eu jamais o serei. E eu escolhi essa frase justamente porque eu acho que caracterizou muito, né, o comportamento todo dela, para a epígrafe do meu livro. A epígrafe é exatamente essa frase, né, que mostra a firmeza, a resistência dela, né, enfim, a capacidade que ela teve de resistir e que jamais delatar ninguém, e com isso acabou sendo assassinada, né? Enfim, então o livro traz muitas novidades que o jornalista Fernando de Moraes, que escreveu uma biografia dela ainda nos anos 80, ele não teve acesso a essa documentação. Mas o livro dele também é muito bom, é uma biografia séria, etc. Ele fez uma pesquisa muito detalhada na época, né? Meu pai mesmo considerava o livro bastante bom, né? Mas ele, evidentemente, não teve acesso a essa documentação, só foi disponibilizada recentemente. Então, meu livro acabou sendo uma espécie de complemento ao livro do Fernando de Moraes. E foi interessante que, na Alemanha, realmente tem assim, aumentado muito o interesse por figuras, assim, não só pela Olga, por figuras revolucionárias, como a Rosa Luxemburgo e muitas outras, viu, que lutaram, morreram, foram mártires, né? Existe já há vários anos, não só na Alemanha, como em outros países ali da Europa, que também teve invasão nazista, né? Como Bélgica, França, né? Esse movimento das chamadas pedras de tropeço, que você perguntou. Quer dizer, o que é isso? É uma plaquinha de metal que é cravada numa calçada na frente de algum prédio onde ou morou, ou teve alguma atividade importante, né? Algum herói do passado, né? Algum lutador antifascista. Né? Geralmente são pessoas assim que nem a Olga, né? Que lutaram, morreram, lutaram contra o fascismo, pela democracia, etc. E nessa placa é escrita, em geral, o nome da pessoa e as datas de nascimento e morte. E a ideia do artista, né, que enfim, inventou, sugeriu esse tipo de atividade, chamada pedra de tropeço, é a seguinte: a criança vai andando pela rua, de mão dada com a mãe, né, e tropeça naquela plaquinha e pergunta para a mãe: o que é isso? Aí a mãe explica a história, e com isso a criança vai tomando conhecimento, né, do passado, das lutas, da memória.
todo um movimento pelo resgate da memória. Então, por exemplo, em Berlim já existe, o ano que vem vai completar 40 anos, uma galeria com o nome da minha mãe, Olga Benário, que se chama essa galeria. Tem uma vitrine com fotos dela, tem toda uma galeria de fotos, viu? E eles fazem uma atividade, já estou dizendo 40 anos, uma atividade permanente de resgate da vida e da luta, não só da Olga, que dá o nome à galeria, como de outros revolucionários, de outros antifascistas, não só da Alemanha, mas de outros países também. Fazem atividades, né, de solidariedade aos povos que lutam pela sua emancipação. Eles fizeram muita solidariedade com os chilenos no período do Pinochet, né, com a luta de povos africanos, e também lutam assim, porque esse é todo um trabalho que tem que ser feito junto à prefeitura de cada cidade para conseguir colocar uma pedra de tropeço, né, em algum lugar assim que se descobre, né, que é um lugar de memória. Então, eles também fazem toda uma atividade nesse sentido, e foi essa galeria Olga Benário que ainda em 2008, quando foi o centenário da minha mãe, né, em fevereiro de 2008, que conseguiram colocar essa pedra de tropeço na frente de um prédio onde ela morou, num bairro operário de Berlim, onde ela teve participação ativa e morava lá. E eu, na ocasião, estive na inauguração dessa pedra de tropeço. Teve um ato, enfim, né? Foi assim, algo bastante emocionante. E agora, 15 anos depois, eu voltei lá, estive lá de novo. Tanto que teve uma reportagem no jornal, que acho que você viu, né? Enfim, essa galeria é interessante, que eles fazem um trabalho permanente. E agora também, eles fizeram o lançamento do meu livro, eu estive lá, fiz uma palestra, muita gente interessada, enfim, eu fiz várias palestras em Berlim, inclusive fui a Leipzig também, onde tem uma biblioteca feminina, que também faz um trabalho assim, de resgate da memória, que teve muitas mulheres, né, que participaram da luta antifascista, não foi só a Olga. E então, é interessante que na Alemanha, onde a ameaça fascista é muito presente, existe todo um movimento antifascista muito importante. E eu, justamente, fui recebida, né, por representantes desses movimentos antifascistas. Fiz várias palestras, saíram várias entrevistas em jornais, enfim, foi assim, é uma colaboração, embora modesta, né, com essa luta contra o renascimento do fascismo, que na Alemanha e em outros países da Europa também é um perigo real. Então, há toda uma movimentação em função disso. Sim, a senhora é uma sobrevivente do nazismo, né? Além de tudo. Com certeza. Professora, vamos falar um pouquinho da Anitta criança, né? Foi uma criança não registrada e a senhora não conheceu seu pai. Quando a senhora conheceu ele, bastante tempo depois, queria que a senhora falasse um pouquinho do seu início, por favor. Bom, eu fui retirada da prisão, né, com 14 meses de idade, pela minha avó paterna, que dirigiu essa campanha Prestes, que eu já falei, né? Foi resultado dessa campanha de uma pressão assim, política muito grande sobre o regime nazista, que afinal me libertaram. Inclusive, esse arquivo da Gestapo, né, que eu pesquisei, revela isso, né, que o governo de Hitler era bombardeado permanentemente por mensagens, telegramas de entidades, de personalidades, não só da Europa, como dos Estados Unidos e de outros países. Viu? Era uma pressão muito grande que os incomodava muito para libertar tanto a Olga como a mim também, na medida que eu tinha nascido. No meu caso, por se tratar de uma criancinha, filha de Luiz Carlos Prestes, que já era uma figura muito conhecida na Europa e nos Estados Unidos, o Cavaleiro da Esperança, né? Então, tudo emocionava muito a opinião pública, porque era uma criança inocente, né? Que estava numa prisão nazista, correndo o risco de ir para um orfanato. Quer dizer, ia para um orfanato, outros filhos de prisioneiras, o destino foi esse. E no orfanato, a criança perdia o nome e virava um número. Então, você pode imaginar, uma criança de meses, de um ano, vira um número, como é que depois vai ser localizada? E grande parte dessas crianças morreram, né, com certeza, na guerra. Né? Então,
Essa campanha foi muito importante. A minha avó, Leocádia, sem dúvida, era uma mulher muito enérgica, que encabeçou essa campanha, né? E, afinal, a Gestapo, já muito incomodada com aquela criança que estava fazendo tanto barulho na imprensa mundial, me entregaram, né, para minha avó e minha tia, em janeiro de 38. Eu tinha 14 meses, 1 ano e 2 meses. Eu não lembro nada disso. Dali nós fomos para a França e depois, com a ameaça da guerra que vinha, né, os amigos e tal acharam que era melhor nós irmos para o México. O México, na época, era um país muito progressista. Tinha um presidente progressista, General Cárdenas, que dava asilo para todos aqueles fugitivos da Europa, né? Antifascistas, o pessoal da Guerra da Espanha, né, que conseguiu escapar, muitos alemães, austríacos, enfim, todos aqueles que precisavam de refúgio, o México recebia. E nós fomos para o México, fomos muito bem recebidas lá, tivemos muita solidariedade. Eu não lembro de tudo isso, eu só comecei só tenho lembranças já de quando tinha 3, 4, 5 anos, né? Aí que a gente começa a lembrar alguma coisa, né? Eu fui criada nesse período inicial no México pela minha avó e pela minha tia, mas sempre com muita solidariedade, viu? Não só dos mexicanos, mas desses exilados políticos, muitos companheiros alemães de outros países, brasileiros, né? Também havia alguns exilados no México, né? Enfim, eu fui sempre cercada de muita solidariedade. Isso é algo que é importante destacar, né? E, afinal, a minha avó morreu em 43, né? Ela estava com a saúde já muito abalada, eu tinha 6 anos na época. Você vê, o enterro dela no México foi um acontecimento, não só foi decretado luto oficial, como ela ficou sendo velada durante 4 dias e 4 noites, na espera do meu pai, que estava preso no Brasil, poder ir se despedir da mãe. Esse general Cárdenas, que na época já não era presidente, mas era ministro militar, isso telegrafou a Getúlio Vargas, que era aqui o ditador no Brasil, né, Estado Novo, isso em 43, se oferecendo como refém de que ele mandaria um avião militar ao Brasil buscar o Prestes, para o Prestes se despedir da mãe, e, na qualidade de refém, se responsabilizava pela volta do Prestes para a prisão. O governo brasileiro sequer respondeu. Mas, de qualquer maneira, no México, né, houve um grande movimento, assim, e ela levou, estou dizendo, 4 dias para ser enterrada nessa espera. E, em 45, 2 anos depois, houve a anistia aqui no Brasil, né? A vitória na guerra, a importância, o papel que a União Soviética desempenhou, né? À frente aí dos aliados, né? Na derrota do nazismo. Isso teve uma repercussão muito grande no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E resultado disso, né? Que o próprio Getúlio Vargas, né? Começou a tomar, já desde 43, que ele vinha tomando, né? Atitudes, né? Pró-americanas, pró-aliados, contra os nazistas, né? Tanto que o Brasil até entrou na guerra, né? Contra o exército alemão, né? Os pracinhas brasileiros foram enviados para lutar na Itália, e houve anistia em abril de 45, 18 de abril. E aí o meu pai, junto com todos os outros prisioneiros políticos que havia no Brasil, foram libertados. Então, o Partido Comunista foi legalizado, né? Foi um momento de ascenso democrático no mundo todo, ocidental, né? Principalmente, e aqui no Brasil também. E nessas condições, eu com a minha tia viemos para o Brasil. Aí foi quando eu conheci meu pai. Eu já tinha 8 para 9 anos. Foi quando eu, afinal, conheci meu pai. Então, é isso. Aí passamos a viver aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E essas duas mulheres muito fortes, né, que lideraram uma campanha internacional, né? Muito importante o trabalho delas, né? Bom, a senhora conheceu, então, seu pai, Luiz Carlos Prestes, e a senhora acabou depois convivendo, né, com ele de modo intermitente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho das memórias que ele lhe passou sobre a Olga. O que ele contou da sua mãe, o que ele contou da relação dele. Ele falava bastante nela, né? Sem dúvida, a Olga foi o grande amor da vida dele, né? Era inesquecível.
Você vê, até o final da vida dele, ele tinha sempre uma foto dela na mesa de trabalho dele. Sempre teve. Da mãe e da Olga. Ele adorava a mãe também. Então, ele sempre falava nela, e alguma das coisas que ele dizia sobre ela é que ela era uma pessoa que amava tudo que era belo. Ele dizia isso. Era uma pessoa muito sensível. Ele sempre recordava na viagem, quando eles estavam vindo de Moscou para o Brasil, né? Eles passaram, inclusive, por Amsterdã, onde tem museus de arte, né, espetaculares, inclusive o Museu de Rembrandt. E ele sempre lembrava isso, como ela ficou assim, maravilhada com as obras de Rembrandt. Né? Ela também se maravilhava muito com a natureza do Brasil, quando ela chegou aqui no Brasil, né, que chegaram de avião pelo sul, e as praias de Santa Catarina, disse que estava um dia muito bonito, como ela também apreciava, né, assim, a beleza da natureza brasileira. Né? Enfim, ele falava bastante nela, né? Não escondia assim, a admiração e o amor que ele tinha por ela. Realmente, para ele, foi um choque muito grande, né? Saber do assassinato dela, porque até mesmo depois da guerra ainda tinha esperança, né? Porque nem todo mundo morreu nos campos de concentração, né? Tinha esperança que pudesse ter se salvo, porque ela era uma mulher forte, né? E que lutou para sobreviver, né? Mas, afinal, ela foi assassinada também, né? Isso foi muito... Para ele, foi uma perda assim, muito grande. Foi uma forma de... Criança não... Eu era muito mais ligada à Lígia, né? Minha mãe, na realidade, na prática, era essa minha tia Lígia. Então, eu tinha vontade de conhecer a minha mãe, sem dúvida, né? Mas não é a mesma coisa, né? Como criança, né? O que eu sentia falta mesmo era da Lígia, né? A Lígia, se faltasse, para mim, era tudo, né? Sim. Mas a senhora acabou se tornando historiadora, né? Depois a senhora vai para o exílio também. Quando que a senhora começa a ter mais interesse em fazer uma pesquisa, ou sempre teve? A senhora começou a investigar sobre eles? Como é que a senhora deu esse passo? Bom, eu não pretendia ser historiadora, realmente. A minha opção, quando eu era jovem, ali com 20 e poucos anos, foi estudar Química Industrial. Então, eu fui fazer a faculdade aqui de Química Industrial. Eu pretendia trabalhar numa indústria química, em pesquisa e, assim, química aplicada, né, à indústria. E, inclusive, nos últimos 2 anos da faculdade, eu cheguei a fazer estágio numa fábrica importante que tinha na época aqui, que era da Petrobras, uma fábrica de borracha, em que fazíamos pesquisas interessantes, que eu achava, e, ao mesmo tempo, a oportunidade de trabalhar, enfim, atuar no Sindicato dos Trabalhadores, que era uma empresa muito grande e importante. Mas acontece que eu me formei no ano do golpe de 64. E aí, todas as portas se fecharam. Quem era comunista desconfiava-se que pudesse ser de esquerda, foi expulso da Petrobras, e eu não tinha a menor chance, então, de ser empregada lá. E, ao mesmo tempo, todas as empresas que eu tentei trabalhar, até porque precisava sobreviver, né, recusavam. Quando aparecia meu nome, eu era recusada. Quer dizer, todas as portas se fecharam. Então, eu não pude pôr em prática os meus conhecimentos, né, de química. E acabei ficando mais na atividade política partidária, porque eu já era do Partido Comunista, era militante aqui na juventude, né, no meio estudantil, que era muito atuante na época, né, até 64, mesmo depois de 64, era muito atuante o movimento estudantil aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, em particular. Então, eu participava da direção dos comunistas no movimento estudantil e continuei aí atuando no partido. A repressão foi aumentando, eu tive que passar para a clandestinidade. Aí eu fui atuar na clandestinidade. E a perseguição crescendo, principalmente depois do ato institucional número 5, né, de dezembro de 68. Aí a repressão realmente tomou outras proporções, né? E ficou uma situação que todo mundo em torno de mim, os companheiros, todos estavam sendo presos, muita tortura, né?
E eu também fui delatada, fui denunciada, e estava já com o nome no jornal, estava a minha procura, a polícia à minha procura. Aí ficou claro que se eu não saísse do Brasil, provavelmente hoje seria uma dos muitos desaparecidos, né, que tem no país. Pessoal que foi, só na direção do Partido Comunista, tem 10 desaparecidos, que não se sabe onde foram parar, né? Foram torturados e mortos, né? Mas não, os corpos nunca apareceram. E, então, com a ajuda, evidentemente, do Partido Comunista, né, dos companheiros, eu saí do Brasil, fui para a União Soviética. Meu pai já estava lá, porque tinha havido uma decisão aqui da direção do partido, era secretário-geral do partido, né, de retirar uma parte da direção para o exterior, porque o perigo aqui era muito grande, ser todo mundo preso, como aliás foram, né? Não só presos, mas desaparecidos. Então, o Prestes já estava em Moscou e eu também fui para lá, como outros companheiros também foram. Lá eu fiz um doutorado em economia política, que era um assunto que estava, naquele momento, interessando pesquisar as transformações do capitalismo no Brasil, então era importante até para o partido. Eu passei a fazer parte da direção do partido no exílio, tinha uma direção no exílio, né, do partido. Enfim, eu fiquei dedicada à atividade política, ao mesmo tempo fazendo pesquisa, né, sobre economia. Mas história, eu sempre gostei de história. E sempre também acompanhei a história da família, né, a história dos meus pais, isso também eu sempre conhecia, né, nunca fui alheia a isso, sempre conheci. Mas, enfim, não era propriamente uma pesquisadora do assunto, né? Eu passei, depois da anistia, em 79, foi possível voltar ao Brasil e aí pensar no que fazer, né? Porque a química já tinha ficado no passado, né? A química é o tipo de uma ciência, né, e de uma atividade que se renova com muita rapidez, né? Então, era prática. E está também tudo na mão das multinacionais. Provavelmente eu também não conseguiria trabalhar. Aquela fábrica mesmo que era da Petrobras, já há muitos anos que virou multinacional, tá? Indústria estrangeira. E então, e ao mesmo tempo havia um problema, que meu pai já estava com mais de 80 anos, né, nessa ocasião, e não queria escrever suas memórias, embora ele tivesse uma excelente memória, lembrasse de muita coisa, em particular da coluna Prestes, ele lembrava muito bem. Mas os amigos, companheiros, insistiam que ele devia escrever, e ele sempre dizia que ele não era escritor, ele não queria. Aí, diante disso, eu, com mais alguns amigos, achamos que seria interessante trabalhar nessa temática, sabe? Então, eu fui fazer mestrado, doutorado de história, eu já tinha leituras em história, com certeza, né? Mas aí eu fui me dedicar, fiz concurso, estudei, né? Entrei para o mestrado, entrei para o doutorado, e a minha tese de doutorado, que foi defendida em 89, meu pai ainda estava vivo, foi justamente sobre a coluna Prestes. Então, depois foi publicada em livro. Então, está publicada já, imagina, mais de 30 anos, esse trabalho, que foi um trabalho muito grande. Levei vários anos para fazer, porque não só o depoimento dele foi importante, mas o depoimento de outras pessoas que ainda estavam vivas naquele período, isso foi nos anos 80, né? No Rio Grande do Sul ainda tinha muitos ex-combatentes da coluna que eu pude entrevistar, ainda estavam vivos naquele período. Enfim, documentação muito grande, né? Também eu tive que consultar, e com isso ficou um trabalho que foi bem avaliado. Inclusive, meu pai foi um dos últimos, enfim, atividades que meu pai ainda realizou, de comparecer à minha defesa de tese, né? Foi em novembro de 89. Então, foi isso. Por isso que aí que eu virei historiadora. Depois disso, eu gosto, aliás, de história e gosto de pesquisar história. Aí eu passei depois a trabalhar em pesquisa histórica, né? Fiz concurso para a universidade, me virei professora, né? Ainda sou professora do FRJ, agora estou aposentada, né? Mas ainda, às vezes, faço algumas atividades.
na pós-graduação, dava aula, até não faz muito tempo ainda dava aula. E aí eu pesquisei militares, tenentismo, história do PCB, enfim, a própria vida do Prestes, né? Quer dizer, eu levei 30 anos, porque a vida dele, 92 anos que ele viveu. Desses 92, 70 anos de intensa atividade política, no Brasil e no exterior. Então, muita coisa. Como historiador, é impossível você pesquisar tudo ao mesmo tempo, né? Eu fui fazendo isso por períodos. Primeiro foi a coluna, mas depois eu fui pesquisando outros períodos. Era necessário também pesquisar a história do Partido Comunista, extremamente ligado a ele. Enfim, fui fazendo várias pesquisas e, afinal, em 2015, eu pude publicar a biografia política do Prestes, que também foi editada pela mesma editora, Boitempo. Então, eu estou sempre pesquisando, trabalhando, não só a vida do Prestes e da Olga, né? Uma série de outros temas relacionados, né, com a história do Brasil do século XX. Né? Eu trabalho basicamente com o século XX e Brasil. É isso. Então, eu me transformei em historiadora, assim, tardiamente. E tem também as cartas que a senhora publicou, bastante coisa, né? Tem a tal coisa, a correspondência entre os meus pais, enquanto eles estavam presos, né? O Prestes ficou 9 anos preso. A Olga, 6 anos, né? Até ser assassinada. Essa correspondência, e também a correspondência dele com a mãe, com as irmãs, com alguns amigos, né? Principalmente no período final, já deixavam que ele recebesse cartas de amigos, inclusive do exterior, da Argentina, do Uruguai, correspondia. Essa correspondência, a minha tia conseguiu guardar, a Lígia. A maior parte ela conseguiu guardar. Inclusive, essa correspondência entre meus pais tinha o seguinte problema, que a Gestapo só permitia que as cartas fossem enviadas e recebidas em alemão. As cartas tinham que estar em alemão. Isso era uma complicação, porque aqui a minha família brasileira não sabia alemão. Então, eu tinha que traduzir essas cartas. Então, vocês vejam a importância da solidariedade internacional. Primeiro na França, onde a minha avó estava, depois no México, tinha amigos que voluntariamente faziam a tradução, ou para o espanhol, ou para o francês, ou para o português, né? E essas cartas seguiam, vinham para o Brasil, e depois as que chegavam do Brasil eram traduzidas para o alemão para mandar para a Alemanha. Com isso, grande parte dos originais ficaram com a minha avó, a Leocádia e a Lígia, né? E a Lígia guardou essas cartas. Então, a gente achou, eu e ela, né, achamos que esse material era bem interessante, porque revela um outro lado, né, da vida dos meus pais, o lado humano. Até porque nas cartas eles não podiam falar em política, nem em marxismo, nada disso, né? Então, são cartas que revelam justamente o aspecto humano, e muito interessantes. Então, nós publicamos, né, ainda no início desse século, 2001, publicamos uma trilogia de 3 volumes, com o título de Anos Tormentosos, que é uma expressão que a minha avó usa numa das cartas, que aquilo eram anos tormentosos, e esse livro ficou bem interessante. Agora, não sei se você que não está aqui no Brasil no momento, ouviu falar que o Silvio Tender, cineasta, né, conhecido, fez agora, estreou essa semana, uma peça baseada nessa correspondência. E ficou bem interessante, eu já assisti 2 vezes a peça, viu? Que está aqui em Copacabana, no Teatro Sesc de Copacabana, que justamente baseado nessa correspondência toda é que eles fizeram, né, uma peça que ficou bem interessante, porque justamente ressalta esse aspecto que os comunistas são gente como a gente, são pessoas humanas, não comem criancinha, como se dizia antigamente, viu? Então, ficou bonita a peça, ficou bem interessante, os artistas trabalham bem, inclusive no sábado, que foi a estreia, a Fernanda Montenegro esteve presente e elogiou muito a peça, viu? Foi assim, bastante emocionante. Ela que faz a mãe no filme Olga, né? Ela que faz a sua avó, Ela né?
Exato. Mas aí é um papel muito rápido, até porque no filme, né, a campanha Prestes aparece muito pouco, né? Aparece assim de relance. Legal, E muito obrigado. foi na estreia, agora no sábado, e gostou muito, elogiou muito a peça. Tem que dar certo, né? Fábio Fernandes e Fábio Ferreira, né? E Silvio Tendler e a senhora. Bom, vamos falar um pouquinho da juventude, né? Da Olga. Eu acho interessante falar daquele momento, né? Os nazistas viam os comunistas como os grandes inimigos, né? Isso estou falando ali por 33. E aí a Olga, por que ela se tornou comunista? Ela participou da juventude comunista. Inclusive havia lutas de rua, né? A senhora podia falar um pouquinho desse período, por favor? Ela começou, tem que levar em conta isso, a juventude dela, quer dizer, início dos anos 20, né, ela é de 1908. Aí, quando ela tinha 15, 16 anos, né, início dos anos 20, era um momento assim de grandes lutas na Alemanha. Houve várias revoluções, todas derrotadas, né? A partir de 18, né, houve várias revoluções na Alemanha, inclusive na Baviera, de onde ela era Munique, a capital da Baviera. Né? Ali houve uma revolução em 2023. As revoluções foram todas derrotadas, levantes, né? Que foram todos derrotados. Mas havia era chamada República de Weimar, né? Os fascistas já estavam ali levantando a cabeça naquele período todo dos anos 20. Então havia grandes lutas de rua, inclusive. Duas forças de esquerda mais importantes, o Partido Social Democrata e o Partido Comunista, eram as duas forças mais importantes existentes na época. Né? O pai da Olga, meu avô, Léo Benário, ele era um advogado trabalhista social-democrata, era um homem progressista. Então, a Olga, por um lado, sofreu a influência dele. Ela frequentava, assim, de nota, né? Ela frequentava o escritório dele, onde diz que era uma época de crise muito grave na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. Né? O escritório dele era muito frequentado por os trabalhadores, porque ele era advogado trabalhista. E dizem que ele era uma pessoa muito generosa, que recebia bem os trabalhadores, procurava ajudar. Então, a Olga convivia com isso. Ao mesmo tempo, ele tinha uma boa biblioteca, ela lia muito, aqueles grandes escritores, né, poetas alemães, né? Enfim, ela tinha uma cultura geral bastante grande, ela cursou uma boa escola, era uma família de posses, uma família rica. A mãe dela era filha de banqueiro, mas era uma senhora da sociedade, reacionária, né? Uma dama, assim, que ela não se dava bem com a mãe, ela se dava melhor com o pai. E, ao mesmo tempo, tinha a juventude comunista e a juventude socialista, né? Em Munique. E ela vai se aproximar dos comunistas, contra a vontade do pai, que preferia que se aproximasse dos social-democratas. Né? Mas ela vai se aproximar dos comunistas, tinha manifestações, né? Distribuição de panfletos, só daquela atividade ela já está participando, com 15 anos ela está participando disso. Né? E aí também tinha o Otto Braun, que vai ser o namorado dela, ela vai se apaixonar por ele. Ele é um dirigente da Juventude Comunista em Munique, e ela, afinal, junto com ele, vai para Berlim, para participar das lutas em Berlim. E em Berlim eles vão morar num bairro operário, esse bairro de Neukölln, que era um bairro operário, onde realmente a juventude comunista atuava intensamente. E eles vão estar participando dessas lutas ali, não só em Neukölln, como em outros bairros, né? Distribuindo volantes, imprensa, né? Editando materiais, fazendo reuniões, fazendo comícios relâmpagos, enfrentando na rua os fascistas, que tinha já manifestações fascistas nas ruas, e eles enfrentando a luta ali, iam presos, daqui a pouco estavam libertados, enfim, era uma refrega permanente. Afinal, eles são presos, a Olga é presa, mas não fica muito tempo presa, consegue sair, e o Otto, que era uma pessoa já mais responsável, né? Ele vai ficar preso e condenado, lá, vai ser condenado por traição à pátria e coisas desse tipo. Né? É aí que você vê, ela tem 20 anos, em 2028, ela com outros companheiros organizam, né,
a fuga dele da prisão de Moabit, que é uma verdadeira fortaleza lá em Berlim, né? E eles conseguem que ele saia da prisão. Nesse momento, nesse período, ela já está no Partido Comunista, que ela começou a carreira dela assim, primeiro na juventude, ela se destacou como liderança e foi para o Partido Comunista, né? Depois desse evento aí, da fuga da prisão, a cabeça deles fica prêmio, acho que era 5.000 marcos por quem os denunciasse, tanto o Otto quanto a Olga. Aí, diante dessa situação, eles vão para Moscou, eles conseguem sair da Alemanha e vão para Moscou. E em Moscou, ela é recebida com grandes honras, porque realmente tinha sido um grande feito libertar o Otto. E ela era muito jovem, tinha só 20 anos. Aí, em Moscou, ela fica na direção da Juventude Comunista Internacional, que existia naquela época e que tinha sede em Moscou. E, a partir dali, ela realiza várias tarefas, inclusive no exterior, na França, na Inglaterra, é presa várias vezes, é solta, volta para Moscou, né? Enfim, ela faz também cursos de preparação militar em Moscou. Entra para a Academia de Aviação, onde ela aprende paraquedismo, pilotar avião, quer dizer, ela não termina o curso, né? Mas ela, enfim, naquele período, a concepção que os comunistas tinham é que, para lutar pelo socialismo, vai ter que ser luta armada. Então, ela passa por toda essa preparação. E é nesse meio tempo, final de 1934, né, que o Prestes, que estava morando em Moscou e trabalhava como engenheiro, ele era engenheiro militar, né? Então ele estava trabalhando como engenheiro lá na União Soviética desde 1931. Aí, diante do avanço do fascismo aqui no Brasil, inclusive com o movimento integralista que tinha sido criado, né, ele resolve voltar. E, ao resolver voltar, a direção lá da Internacional, o setor, né, que cuidava aqui dos países da América Latina, convida a Olga para acompanhá-lo, porque achava perigoso ele voltar assim desguarnecido, sem uma segurança. Até porque ele tinha ordem de prisão aqui no Brasil. Se ele chegasse aqui no Brasil, ele seria preso, ele era uma pessoa muito conhecida. Então, a Olga é convidada pelo companheiro lá da Internacional a acompanhá-lo para cuidar da segurança do Prestes, porque ela já era uma comunista considerada assim, com experiência. E ela aceita, até porque ela já conhecia de nome o Prestes, tinha ouvido falar nele, na coluna, né? Então, ela aceita com entusiasmo, e nos últimos dias de 1934, eles viajam, saem da União Soviética em direção ao Brasil. Agora, voltando um pouco à questão do nazismo, né? Quer dizer, quando Hitler sobe ao poder, em 1933, isso é um fato histórico importante conhecer. A perseguição, no início, não é nem contra os judeus, é contra os comunistas. Isso é reconhecido por muitos autores que estudaram a Alemanha nesse período, né? Então, já são criados, logo depois, campos de concentração, e as vítimas são os comunistas e os social-democratas. Esse pessoal é que é uma verdadeira razia contra eles. Eles são presos em massa, inclusive o secretário-geral do Partido Comunista, o Ernest Thälmann, é preso, e você vê, ele fica preso, porque ele tinha um prestígio muito grande. Então, os hitleristas vacilaram em assassiná-lo. Ele ficou preso no campo de concentração de Buchenwald desde 1933 até 1945. Já quando as tropas soviéticas estavam chegando, aí ele foi fuzilado, lá em Buchenwald mesmo. Mas durante todo esse período, vacilaram em matá-lo, até porque havia uma campanha internacional muito grande também pela libertação dele. Mas nunca conseguiu libertá-lo, era impossível praticamente, né? Mas ele também matar, eles tinham receio da repercussão mundial, ou seja, eles se preocupavam, os nazistas, com a repercussão mundial. Então ele ficou preso sem ser assassinado, mas os comunistas foram presos e assassinados em massa nesse período inicial. Foi só já mais perto do final dos anos 30, da década de 30, que aí veio a repressão contra os judeus, né?
você vê aquela chamada Noite dos Cristais, foi em 39. Foi 39 já. Quer dizer, esse período todo, né, primeiro eles trataram de liquidar o que eram os inimigos principais, os comunistas e os social-democratas, a esquerda que existia na Alemanha. Depois eles tinham que arrumar um inimigo hipotético, né, para justificar diante da população. Aí, se aproveitando, né, que já existia antissemitismo na Alemanha, na Europa, de uma maneira geral, existia, né, transformaram os judeus no grande perigo. Né? Quer dizer, isso foi inventado. Sim. E não só os judeus. Aí entravam os eslavos, né, que justificava a invasão da União Soviética, né, porque os eslavos eram uma sub-raça que tinham que ser dominados. Né? Aí entravam todos os russos, ucranianos, belarussos, poloneses. Né? Os eslavos, de uma maneira geral, era sub-raça. Né? Os ciganos, homossexuais, todos esses setores eram perseguidos e iam para campos de concentração. Né? Foi uma perseguição em massa. Aí as teorias arianas, né, tornaram-se as dominantes. Sim, pois não. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil também, de certa forma, há uma competição, digamos, entre os comunistas, né, e o Getúlio Vargas, porque, de certa forma, também o Getúlio está trabalhando com, né, sei lá, mobilizando as questões sociais, ou utilizando as questões sociais, vamos dizer assim, então acaba sendo inimigo também, né? Certo? E aí, ao levante de 35, a sua mãe é presa, né? E o seu pai também, em 36, se não me engano, né? 36, 5 de março de 36, que eles são presos. Então, ela chega numa prisão feminina em Berlim. Hein? Ela chega numa prisão feminina em Berlim. Ela é extraditada de maneira totalmente ilegal, porque na medida em que ela estava esperando um filho brasileiro, ela não podia ser extraditada, expulsa do Brasil. Ela foi expulsa de uma forma totalmente ilegal. A responsabilidade maior, sem dúvida, foi de Getúlio Vargas, que foi quem assinou o decreto de expulsão, junto com o ministro da Justiça, na época, o Vicente Raul, que era um fascista, realmente, esse Vicente Raul. Né? Então, ela é extraditada em agosto de 36, já no 7º mês de gravidez, em condições extremamente difíceis, num navio cargueiro, né? Junto com a Elise Evert, que era esposa do Arthur Evert, 2 camaradas alemães que estavam aqui no Brasil participando do movimento e que foram barbaramente torturados. Né? O Prestes e a Olga, como o Prestes tinha um prestígio mundial muito grande, não foram fisicamente torturados. Mas o meu pai sempre dizia, a maneira que o Getúlio encontrou de torturá-lo foi psicológica, assim, expulsando a Olga. Né? Essa foi a tortura que foi imposta a ele, foi essa, a expulsão dela do Brasil. Né? Com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal, que não aceitou, não quis nem examinar o habeas corpus a favor dela, que tinha sido impetrado pelo advogado. Aí ela chega na Alemanha, quer dizer, foi um mês de viagem, muito penosa, né? E com ordem direta de ir direto a Hamburgo, não parar nenhum porto pelo caminho, porque o governo brasileiro e o alemão também já tinha experiência de judeus e comunistas que tinham sido expulsos, extraditados, assim, em navios, e quando navios paravam ali, portos ou da Espanha ou da França, os portuários desses países, onde havia muita influência dos comunistas, das forças democráticas, invadiam os navios e resgatavam esses prisioneiros. Houve vários casos assim. Então, as autoridades tinham receio que isso fosse acontecer com a Olga, porque realmente essa campanha Prestes na Europa mobilizou, inclusive, esses companheiros portuários. Né? Eles estavam de sobreaviso. Se esse navio, La Coruña, que se chamava, navio cargueiro alemão, parasse num desses portos da Espanha ou da França, eles estavam dispostos a resgatar as duas, né? Tanto a Olga quanto a Elise. Mas a ordem era expressa, isso nesse arquivo que eu pesquisei, aí da Gestapo, fica muito claro. Era a ordem expressa
Eles ficavam mandando telegramas para o comandante do navio, né, de não parar de jeito nenhum em nenhum porto intermediário, ir direto para Hamburgo. E foi o que foi feito, né? O navio chegou, você vê, saiu daqui 23 de setembro do Rio de Janeiro e chegou 18 de outubro em Hamburgo. Foi quase, praticamente um mês. Num esquema militar, policial, impressionante. Você vê, o pessoal da campanha Prestes, em Paris, o Comitê Central era em Paris, o Comitê Central da campanha, enviou um advogado francês a Hamburgo para ver se conseguia algum contato, conseguia saber alguma coisa. O advogado disse que não conseguiu nem chegar perto, porque era um esquema de segurança de tal ordem que não tinha a menor chance de se aproximar. Aí elas foram imediatamente, as duas, levadas para Berlim e separadas, ficaram em prisões diferentes, né? E um mês depois eu nasci em Berlim, na prisão de mulheres de Berlim. Foi isso. Certo. Bom, depois a sua mãe enfrentou trabalho escravo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como funcionava Ravensbrück. Uhum. Pois é, ela, enquanto eu estive lá com ela, que ela estava amamentando, né, ficamos na prisão em Berlim, que não se compara com campo de concentração, né? Campo de concentração, situação muito pior. Quer dizer, era uma prisão de mulheres em que tinha até enfermaria, né? Tinha médico. Quer dizer, eu nasci numa enfermaria da prisão. Enfim, tinha certas condições, né? Não eram as condições de um campo de concentração. E depois a solidariedade internacional ajudou muito, porque vocês veem, a minha avó e a minha tia, que estavam em Paris, com o dinheiro arrecadado aí pela campanha internacional, conseguia mandar de 15 em 15 dias um pacote de 20 quilos com alimentos para reforçar a alimentação da Olga. E com isso ela conseguiu me amamentar até quase um ano. Quer dizer, aí a Gestapo entregava as coisas, inclusive porque tinha preocupação, tal coisa, com a repercussão internacional. Porque por ela ser a mulher do Prestes, né, eu filha do Prestes, isso repercutia muito. E, inclusive, a gente vê anotações que tem aí no arquivo da Gestapo, como eles ficavam incomodados com a repercussão na imprensa internacional, viu? E as mensagens que eles recebiam do mundo todo, que eram mensagens, às vezes, dirigidas diretamente ao Hitler, ao chefe da Gestapo. Então, aquilo era uma coisa que incomodava enormemente. Então, a Gestapo tinha uma... E a senhora diz que aparece nessas anotações bastante sobre o peso do bebê, as condições do bebê, não é isso? Eles tinham uma preocupação que, já que eu ia ser entregue à minha avó, eu tinha que sair em boas condições, para que a imprensa marrom, até eles falavam assim, aí dos outros países, não fique falando mal, né, do Terceiro Reich, o prestígio do Terceiro Reich. Eles tinham essa preocupação. Isso, por um lado, foi minha sorte, né, porque tinha médico que cuidava, enfim, eles estavam preocupados de eu sair bem, de não ser desmamada antes do tempo, tudo isso, essa preocupação eles tinham, em termos, preocupados não comigo, nem com a minha mãe, mas preocupados com a repercussão que isso podia ter na imprensa internacional. Então, resultado disso, eu, afinal, fui resgatada em boas condições, mas aí a situação da Olga piorou muito. Já começou que não permitiu mais que recebesse os pacotes com alimentação, já foi cortando isso. E menos de um mês depois, ela já foi transferida para o primeiro campo de concentração, que foi Lichtenburg, no sul da Alemanha, Prettich, então uma localidade lá chamada Prettich. Era uma antiga fortaleza em que, inclusive, se abrigaram as tropas de Napoleão, imagina. E lá, então, é que tinha umas celas, né, condições muito desfavoráveis, né, onde ficavam as prisioneiras. Então, a situação dela já piorou muito, né, com essa transferência para Lichtenburg. E depois, enquanto isso, eles estavam construindo o campo de concentração de Ravensbrück.
E foi já, acho que abril ou maio de 1939, que ela e outras companheiras de Lichtenburg foram transferidas para Ravensbrück, que fica assim, a uns 60 quilômetros ao norte de Berlim. Eu conheço, porque eu já estive lá várias vezes, é um museu, né? Enfim, já estive lá desde a primeira vez que eu fui, foi em 61 ainda. E já fui 4 vezes lá. Isso, então, em Ravensbrück, as condições eram condições de campo de concentração, né? Como aparece nos filmes, né? E trabalho forçado. Ela não podia contar isso nas cartas, né? Mas era cavar terra, fazer vários tipos assim de trabalho no campo de concentração. Elas eram muito castigadas, né? Mas ao mesmo tempo resistiam o tempo todo. É interessante isso. Que estavam sempre. A Olga era uma organizadora, as companheiras dela, eu tive a oportunidade de anos atrás, né, quando ainda tinha gente viva que sobreviveu, isso, de conversar com as companheiras dela do campo de concentração. Né? Ela era uma organizadora, estava sempre organizando as pessoas, elas se reuniam. Você vê, tem em Ravensbrück, tem um livrinho pequeno, assim, que é um atlas da Europa, desenhado por ela. Ela desenhava razoavelmente. Então, ela fez um atlas da Europa em que elas discutiam o panorama da guerra, o avanço das tropas, viu? Então, estavam sempre procurando se informar, discutir, ler livros. Era proibido, mas arrumavam, sabe? De vez em quando ficavam de castigo, iam para solitária, ficavam de castigo de vez em quando. Viu? Penalidades diversas eram aplicadas, sem falar no frio, nas condições extremamente inóspitas, né? Naqueles barracões moravam. E, ao mesmo tempo, também ela não podia contar isso, a gente fica sabendo depois, né? Tinha nesses campos de concentração todos, tinha, em geral, por perto, fábricas de guerra. E os prisioneiros trabalhavam em trabalho escravo nessas fábricas. Então, em Ravensbrück, tinha uma fábrica da Siemens, uma fábrica bastante conhecida aqui no Brasil, que, na época, estava produzindo material para a guerra, né, para armamento. E elas trabalhavam, as prisioneiras de Ravensbrück, a fábrica ficava ao lado do campo de concentração. As prisioneiras trabalhavam ali dia e noite, trabalho escravo, né? Sem nenhuma condição, né? Sem salário, sem nada, né? Trabalhavam ali, passando fome, com muita carência, né? E fazia parte, sabotavam também, né? Os prisioneiros, isso não só as prisioneiras de Ravensbrück, os prisioneiros, de uma maneira geral, procuravam sabotar. Tudo que podiam fazer para sabotar, faziam. Também depois eram castigados, às vezes eram mortos, né? Enfim, eram condições terríveis de campo de concentração, né? A gente vê filmes por aí e conhece, né? Era nessas condições que ela vivia. E, afinal, o fato dela ser judia não era o principal, digamos assim, motivo da repressão contra ela. Isso, no arquivo da Gestapo, está muito claro. O problema principal era o fato dela ser comunista. Essa era a questão principal. Mas seu fato de ser judia acrescentava, né? Era mais um item. Então, na hora de morrer, parece que isso contribuiu, o fato dela ela ter sido levada numa leva de mulheres judias, né? Que foram levadas para Bernburg. E nesse período, em Ravensbrück, não tinha câmara de gás. Depois parece que foi instalada lá a câmara de gás também. Mas nesse período ainda não tinha, 42, né? Então, eram levados para Bernburg, que é perto, não é longe, não. Botavam todo mundo num ônibus, não dizia para onde ia, não, né? Estava todo mundo num ônibus, ia para lá, a roupa voltava, vocês combinavam com as companheiras de mandar um bilhete na bainha da roupa, porque a roupa voltava e era aproveitada para outras pessoas, para outras prisioneiras. E aí, o pessoal que tinha ficado ficava sabendo, né, do destino. Então, elas foram para Bernburg e lá foram assassinadas na câmara de gás e tinha ao lado os fornos crematórios, né, onde as pessoas eram cremadas. Depois, tudo isso parece que foi instalado também em Ravensbrück. Porque você vê, o hitlerismo era um negócio, nazismo, tão trágico
que até os últimos momentos, as tropas soviéticas já estavam chegando no bunker estavam em Berlim, chegando no bunker do Hitler, e o Hitler e os seus lá, ajudantes estavam dando ordens para matar a gente, era para continuar matando até o final. Então, os fornos, no final, já aí, perto do final da guerra, já os fornos crematórios não davam mais conta de matar tanta gente, viu? As câmaras de gás também já não funcionavam, então matavam de qualquer jeito, ficou muita gente insepulta, jogada, viu, pelo chão, pela terra, viu? Um negócio horrível. Matança mesmo, assim. A ordem era matar, impiedosamente. Era uma coisa... Impressionante, né? Bom, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que a senhora descobriu, se a senhora descobriu alguma coisa assim diferente. Por exemplo, isso que a senhora contou dos bilhetes na barra da saia é uma coisa que eu não sabia, né? Que as pessoas botavam na barra da roupa. O que a senhora descobriu nesses arquivos assim que lhe surpreendeu? Olha, nesse arquivo da Gestapo tem várias coisas. Uma foi essa que eu já falei, né? As razões por que ela não pôde sair da Alemanha, que eu sei que foi um fator de grande angústia para minha avó e para minha tia, porque elas conseguiram, por exemplo, no México, né, elas estavam no México, conseguiram, o governo mexicano deu todas as facilidades para elas, para a Olga poder ir para o México. Viu? Chegou visto na Alemanha, chegou passagem de navio, chegou tudo para ela poder sair e não saía. Então havia aquele mistério, por quê que outras puderam sair e ela não pode? Então, agora ficou claro com esse arquivo da Gestapo, viu, que a razão era essa, que ela não estava disposta a delatar, e era isso que eles queriam dela. Também alguns detalhes, né, da própria vida dela, por exemplo, o fato de que, quando eu fui resgatada, né, a minha avó com a minha tia e dois advogados, um grande advogado francês, que fazia parte dessa campanha Prestes, né, que era um liberal, uma pessoa assim, com prestígio, inclusive na Alemanha, e um advogado também antifascista alemão, que era amigo do francês. Eles dois foi que acompanharam, né, a Leocádia e a Lígia para me pegar. E pediram encarecidamente que a Olga pelo menos visse que eu estava sendo entregada à minha avó. Não precisava nem falar nada, só visse. Isso foi recusado peremptoriamente. Disseram que estava pedindo coisas impossíveis. E ela levou vários dias até saber, ela ficou desesperada, né? Assim, pensando que eu tinha sido levada para um abrigo, não, de crianças, né? E não, ela custou para saber o meu real destino, que eu estava com a minha avó, né? E por que isso? Não se tinha ideia. Agora eu vi no arquivo da Gestapo que tinha ordens expressas das autoridades superiores para que ela não fosse informada que eu ia ser resgatada pela família, porque ela poderia mandar alguma mensagem escondida na roupa da criança. Então, vocês vejam, isso também a gente não sabia. Tem vários detalhes assim que não eram do conhecimento da minha tia, que era a pessoa que estava mais informada a respeito, né, que viveu todos os acontecimentos, que agora aí o arquivo revela que os alemães são muito detalhistas, está tudo lá registrado. É isso. Inclusive, ela tem um passaporte para sair do Brasil nessas condições, não é isso? Mas também foi outra novidade, né? Que uma pessoa que sair nessas condições, extraditada, mas os alemães são muito formais, né? Então, tem um passaporte que foi concedida aqui pelo consulado alemão no Rio de Janeiro e que, inclusive, está escrito com a letra do Filinto Miller, aquele chefe da polícia famoso, né? Dizendo expulsa do Brasil, né, por ordem do governo brasileiro e assinado lá com o nome dele. Né? Esse passaporte que está lá no arquivo da Gestapo também. Que loucura, né? Bom, vamos falar um pouquinho da memória da Olga, né? De certa forma, ela foi bastante resgatada. O filme de 2004, se não me engano, foi um grande sucesso. O livro nem se fala, acho que foi até publicado no exterior, né? Tem também o Jorge Amado, que começou em 1942, né, esse resgate.
Mas também tem uma campanha negativa, né? O William Vac, por exemplo, publicou um livro onde ele vai fazer uma espécie de, enfim, denúncias da cabeça dele, que sabemos muito bem quem é, né? Então ele diz que a Olga não se opôs a um assassinato que o Prestes teria feito. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessas duas memórias aí que se construíram. Sobre a Olga, quem primeiro escreveu assim uma biografia, que aliás a própria autora disse que é romanceada, foi uma escritora da Alemanha Democrática, a Ruth Werner, né? Que, por sinal, foi companheira da Olga na juventude, participou daquelas lutas de Berlim, né? No bairro operário. Então, esse aspecto aí ela devia conhecer bem, porque ela mesma participou. No Brasil, ela conhecia pouco. Então, essa biografia que ela escreveu ainda no início dos anos 60, né, que saiu essa biografia, ela mesma diz que é uma biografia romanceada, porque o que ela não sabia, ela romanceou. Enfim, foi uma biografia bastante difundida, principalmente na Alemanha Democrática, na época, né? Ainda a Alemanha estava dividida, né? Foi na Alemanha Democrática que ela foi. E a Olga ficou muito conhecida na Alemanha Democrática. Ela era realmente considerada, a República Democrática Alemã, né? Ela era considerada uma heroína. Muitas localidades e ruas tinham o nome dela, instituições diversas, né? Eu estive lá. Alemanha Oriental, né? Alemanha Oriental, que era a República Democrática Alemã. Isso, inclusive, a convite da Juventude Democrática da Alemanha, eu fui convidada em 61. Eu passei lá mais de um mês visitando, né? E, enfim, foi assim, muito bem recebida, e realmente a Olga era considerada uma heroína. E foi a primeira vez que eu visitei Ravensbrück, que já existia na época um museu bem assim, conservado, né? Enfim, era feito todo um trabalho de resgate da memória, não só da Olga, né? De outros heróis e heroínas, enfim, resistentes ao fascismo. Esse livro da Ruth Werner foi traduzido para vários idiomas, inclusive aqui para o português, está publicado no Brasil, né? Aí no início dos anos 80, no final da ditadura, né? Ele foi publicado aqui no Brasil, mas foi publicado na Espanha e em vários outros países. Aí. Foi publicado em russo, foi publicado também, enfim. Depois teve o Fernando Moraes, que fez uma pesquisa grande, né? Foi o primeiro a primeira pessoa, o primeiro pesquisador que teve acesso aos arquivos de 35, dos processos de 35, porque até então esses processos estavam fechados, né? Lá no STM de Brasília, né? No arquivo do STM, do Superior Tribunal Militar, e ninguém tinha tido acesso. O Fernando Moraes conseguiu, através de amizades e tal, e no início dos anos 80 foi o primeiro que teve acesso e descobriu algumas coisas também que não se sabia, né? E o Levante Comunista de 35, a senhora está falando, né? O Levante antifascista, que eu chamo, de 35. Não foi provavelmente comunista, embora os comunistas tivessem participado. Isso. Então, Fernando Moraes não só teve acesso a esse arquivo, como fez um trabalho grande. Ele viajou, foi à Alemanha, não tinha o arquivo da Gestapo, mas ele pesquisou em outros arquivos, entrevistou muita gente que ainda estava vivo naquela época, né? Pesquisou arquivo de Israel, da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, ele fez um trabalho grande e o livro dele é uma biografia bastante verídica, né? Bastante comprometida assim, com a evidência. Depois teve o filme, que comprou os direitos, inclusive, do livro do Fernando Moraes, e foi feito o filme, que é um filme meio assim, digamos, estilo novela da Globo, né? Então, o filme tem algumas qualidades, é bonito o filme, né? Faz uma denúncia, né, do papel de Vargas na extradição da Olga, né? Mostra os comunistas de uma forma humana, normal, né? Não cai no anticomunismo. Enfim, o filme é simpático, mas é bastante superficial, né? O próprio Monjardim, o diretor do filme, eu me lembro que na época ele deu uma entrevista dizendo que a única coisa que interessava a ele era a história de amor, que ele achava muito bonita.
mas ele não estava preocupado nem com história, nem com política, nem com Prestes, nada disso. Então, o filme ficou, na minha opinião, fraco, né? Mas teve um papel muito importante, que eu acho que justamente porque ter essa, digamos assim, aparência de novela da Globo, né? Teve uma repercussão muito grande. Foram milhões de pessoas que viram o filme, gostaram, né? Enfim, teve uma repercussão muito grande, desempenhou um papel importante, né? E resgatar essa memória, essa história, né? O livro do Jorge Amado, da Olga, sabia muito pouca coisa na época, né? É mais uma biografia do Prestes e uma biografia muito parcial. Primeiro, que vai só até o início dos anos 40, né? E segundo, porque também tinha pouca informação. Inclusive, o Jorge Amado escreveu o livro na Argentina, em Buenos Aires. Ele tinha pouca informação. Ele se correspondeu com a minha avó no México, né? Então, daí ele conseguiu alguma informação e tal, mas, de qualquer maneira, ele não teve acesso a arquivos, né? Nem ao próprio Prestes, né? Enfim. Mas foi um livro que desempenhou um papel muito importante na campanha pela anistia, que o livro estava proibido no Brasil, então naquela época não tinha nem xerox, né? Era reproduzido aí, cópia fotostática, sei lá, umas coisas assim, complicadas, circulava de mão em mão, né? Clandestinamente, quer dizer, o livro só pôde ser publicado no Brasil em 45, depois que houve anistia. Aí que o livro foi publicado no Brasil. Então, foi um livro, assim, que historicamente desempenhou um papel muito importante naquele momento, né, da campanha pela anistia, pela libertação dos presos políticos. Bom, aí entra o negativo que você diz, que é o Vac. Esse William Vac é um jornalista que, na época, era correspondente, isso no início dos anos 90, ele era correspondente do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, em Bonn, na Alemanha. E aí foi a época também da queda da União Soviética, da queda do muro, né, e da queda da União Soviética. E ele conseguiu ter acesso lá aos arquivos de Moscou, copiou alguns documentos, mas outros documentos ninguém pode ver, não se sabe se é verdade ou não, e fez um trabalho que é evidente que não foi ele que fez, porque quem conhece, né, trabalho de historiador sabe que é impossível ele dizendo que não conhecia o assunto, ter lido toda aquela bibliografia que ele cita, ter trabalhado com uma enorme documentação, que é esse arquivo da Internacional, que eu conheço também, já estive lá, e em poucos meses fazer um livro, publicar o livro. Quer dizer, para mim, aquele livro foi feito pelos especialistas em anticomunismo lá dos Estados Unidos, que eles têm, né, grandes especialistas em anticomunismo, e o Vaak, que é um bom jornalista, escreveu, depois deu forma. Para mim, é isso. Quer dizer, é um livro claramente anticomunista, em que ele mescla informações verdadeiras com coisas chutadas por ele, mentiras incríveis que ele chuta, que não tem documento nenhum que mostre aquilo. Por exemplo, que o Prestes comprou seu ingresso na Internacional Comunista. Isso é uma mentira que não tem tamanho. Primeiro, ninguém comprava o ingresso na Internacional Comunista. Segundo, não existe nenhum documento que prove isso. Então, é mentira, que ele faz uma mistura de coisas que são verdade com coisas que são mentira e confunde o público, né? Esse livro foi publicado em 93, portanto, 30 anos atrás. Eu já denunciei ele diversas vezes, né? E já participei até uma ocasião, acho que foi em 94, que teve um debate aqui na TV Educativa, até eu queria conseguir de novo a cópia desse debate, eu com um jornalista reacionário aí para caramba, que defendia o Vaak, viu? Então, assim, um julgamento, era uma simulação de um julgamento, viu? Em que eu era advogado de defesa do Prestes e tinha o advogado de acusação, enfim. Eu já participei de um debate desse tipo, já tive a oportunidade, já escrevi artigos sobre o assunto, enfim, é um assunto que hoje em dia até já foi descartado, já foi superado, né? O Vaak mesmo depois se desmoralizou aí, né, com falas de caráter racista, né, na Globo, né? Ele
tanto que ele foi posto para fora da Globo, né? Enfim, é uma figura bastante negativa, né? Propaganda, né? Bom, É. para a gente finalizar, né, nós tivemos no Brasil agora essa questão de um movimento fanático, né, se tornando Estado, uma coisa muito parecida com o nazismo, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho assim, como que a senhora pensa que a gente pode sair desse congresso agro aí, dessa questão, talvez um pouco a esquerda muito institucionalizada, não sei, muito elitista. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Olha, eu sempre digo, sempre me perguntam isso, né? Qual é a solução? Eu não vejo nenhuma solução mágica, só tem um jeito, organização popular, né? Movimento popular organizado. Não é só ir para a rua. Eu vejo, às vezes, alguns políticos de esquerda até falando assim, o povo precisa ir para a rua. Só ir para a rua não adianta. Tem que ir para a rua organizadamente. A ter organizações populares que realmente, num momento de convulsão, vão para a rua, mas organizadamente, sabendo o que devem fazer e quais são os objetivos a atingir. Senão, é bagunça, né? Não resolve nada. Vocês vejam, o próprio, digamos, movimento das diretas, né, em 84, que tinha bastante povo na rua. O que aconteceu? Foi derrotada a emenda, né, das eleições diretas, o pessoal foi para casa chorar. Não saiu, nada organizado. Não deu em nada aquilo. Deu na eleição do Tancredo Neves, no ano seguinte, foi isso que deu. Entendeu? Então, realmente, eu acho que só vai ter alguma solução, inclusive a situação do Lula é uma situação muito difícil, porque eu acredito que ele, honestamente, bem intencionado, gostaria de dar uma melhorada na vida do povo. Agora, ele não entende as limitações do capitalismo, que dentro do capitalismo ele não vai conseguir assegurar o bem-estar do povo, porque o grande capital está preocupado, não é com o bem-estar do povo, está preocupado em garantir seus lucros, e numa situação de crise muito séria do capitalismo. E para garantir os lucros dos grandes capitalistas, dos grandes magnatas, precisa o quê? Uma legislação que jogue nas costas dos trabalhadores as consequências da crise. Então, precisa uma lei da Previdência, uma lei trabalhista, medidas, né, que assegurem esses interesses. E por mais que o Lula seja hábil, converse, não adianta, porque eles não vão abrir mão dos seus interesses. Quer dizer, o Lula só poderia realmente ter conquistas importantes se ele tivesse respaldo num movimento popular poderoso, mas não tem. Então, o que acontece? Ele tem que ficar manobrando, fazendo concessões ao Arthur Lira, né, para conseguir sobreviver e tal, e levando, né? Mas o Congresso é muito reacionário. O Congresso não está afim, quer dizer, representa esses interesses do grande capital internacionalizado, que numa condição de crise como essa que está se vivendo no mundo, crise do capitalismo, para eles assegurarem os grandes lucros que eles têm, e aumentaram, você vê, com toda essa pandemia nesses últimos anos, a concentração de renda do grande capital, em termos mundiais, e no Brasil também, aumentou. Quer dizer, o desnível entre o que a maioria recebe e essa minoria ganha é muito grande. E cada vez a concentração de renda é maior. Então, isso aí só vai conseguir mudar, estou dizendo, com um poderoso movimento popular organizado. E isso nós não temos. E as esquerdas no Brasil, eu não vejo que estejam, no momento, preocupadas com isso. O máximo que eu vejo é isso: o povo precisa ir para a rua. Mas ir para a rua desorganizadamente, você vê em 13, há 10 anos atrás, o povo foi para a rua. Acabou dando o quê? Bolsonaro. Eleição do Bolsonaro. Quer dizer, então, é preciso ter forças políticas organizadas, com um programa claro do que se pretende fazer, e com o povo organizado. Isso, nós, por enquanto, não tem. Eu acho que um dia vai se chegar lá, mas quando, também não sei. Não sei. A senhora está dizendo organizações, associações de bairro, que também estejam ligadas ao governo. Organizações populares, mas precisa ter uma força política que dirija isso, que surja desse próprio movimento e que dirija isso.
e que tenha um programa, claro, que não precisa ser complicado, mas um programa que atenda os principais, né, interesses dos setores populares, dos principais setores populares. Nós não temos isso. Não temos isso. Certo. Professor, para a gente encerrar, queria que a senhora desse algumas dicas de leitura, né, de pesquisa para quem quer se aprofundar. A senhora falou que tem agora esse site, está disponível essa documentação. O que a senhora podia indicar para quem quer aprender mais? Bom, esse site da Gestapo é algo mais complicado, até porque está tudo em alemão, né? Eu tive que organizar uma equipe de tradutores para traduzir, porque eu não sei alemão. Mas tem outros sites, por exemplo, quem se interessa por marxismo, tem o Marxismo 21. É um site bem interessante, que tem uma quantidade bastante grande de reprodução de livros marxistas, tanto dos clássicos do marxismo, Marx, Engels, Lenin, mais alguns, né, Gramsci, etc., como de marxistas brasileiros e marxistas de outros países também. Enfim, facilita, né? Tem a editora Boitempo, que inclusive procura fazer isso, vender livros de forma mais barata, fazer, né, ofertas, que publicou uma grande quantidade de livros de Marx, de Engels, de Lenin, de outros autores, de autores brasileiros. Eu tenho 3 livros publicados lá, inclusive a biografia de Prestes, né? Recomendo que leiam, essa biografia de Luiz Carlos Prestes, biografia política de Luiz Carlos Prestes. Mas a editora Boitempo tem livros muito bons. Tem a editora Expressão Popular, que é a editora do MST, que também publica muita coisa boa, e inclusive com preços bem assim facilitados, preços populares, né? A Expressão Popular procura fazer livros com preços bem populares, né? Enfim, hoje em dia temos assim bastante possibilidades, né, de estudo, de leitura. É importante que os jovens, principalmente, procurem, né, estudar e se informar. Porque a ignorância no Brasil, lamentavelmente, ainda é muito grande, né? Muito obrigado. A senhora está com 86 anos, em plena forma, né? Quais são os próximos projetos aí? O que a senhora está planejando agora esse ano? Estou pesquisando, estou sempre escrevendo, né? Agora, tive que ir à Alemanha, isso, enfim, modifica aqui a vida da gente, né? Foi assim, uma semana de muita atividade na Alemanha, o dia inteiro em atividades, né? Mas, enfim, valeu a pena, porque, embora modestamente, a gente bota uma pedrinha, um tijolinho, né, na luta contra o fascismo, né, que é muito importante na Alemanha. E, então, isso aí enfim, valeu a pena. Eu acho que valeu a pena, né? E, embora seja um pouco pesado, da minha idade, fazer essa viagem, mas enfrentei bem, galhardamente, como se diz, né? Isso. E a peça ainda está em cartaz, não é? A peça também, né, colaborei bastante, né, com o Silvio Tenda, com os atores da peça, também tudo isso ocupa, né? Mas é uma ocupação que eu acho importante, né? Porque eles procuraram ser assim, muito responsáveis na apresentação dos personagens, estudar, trabalharam muito, né? Tanto o Silvio como os atores, né? A equipe toda trabalhou muito e seriamente. Então, tudo isso ocupa, né? Fora as lives, entrevistas e atividades várias aí, né? Mas eu estou sempre pesquisando, pretendo escrever ainda, viu? Então, não enrolei bandeira, não. Viu? Embora não... Parabéns, maravilhosa. A senhora é um É. exemplo, viu? A sua mãe é uma inspiração, seu pai, É. né? Nem se fala. Quero lhe agradecer muito, uma honra lhe entrevistar, e é muito emocionante, e cumprimos, eu acho, nossa missão aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Quero recomendar a todos que deem uma olhada aí nas nossas playlists, temos bastante coisa sobre nazismo, sobre a história do Brasil, e também deixem seus comentários aqui. Professora, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite, sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado, até mais.